Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Romanos capítulo 7, a partir do verso 14. O capítulo 7 desta carta, dessa profunda carta de Paulo aos Romanos, ela vai tratar basicamente desta luta entre duas essências que habitam e coabitam dentro de nós. Então Paulo ele vai falar com muita clareza, mas com muita profundidade dessa luta, dessas duas forças. Por isso que o tema da nossa reflexão são duas forças que atuam em nós. E esta noite a minha proposta é além de Paulo nos ensinar, na verdade, mais uma vez nos dizer que essas duas forças, essas duas essências, elas atuam dentro de nós. O que eu gostaria, na verdade, é de que, ao dizer isso, Paulo, na verdade, ele está nos dando alguma orientação de como é que a gente lida, de como é que a gente, consegue vivenciar a dinâmica da vida com essas duas forças. E como é que ele nos ajuda, a entender e a viver sobre essa tensão tão grande. Então, essa é a minha ideia esta tarde, começo de noite, a tratar com os irmãos. É uma carta, como eu falei, profunda, né? Mas eu gostaria de ser, como eu tenho tentado ser, prático nessas aplicações. Diz assim, os irmãos acompanham comigo, Romanos capítulo 7, a partir do verso 14. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém? Vamos ter mais um momento de oração. Pai, nós estamos mais uma vez diante dos escritos sagrados, de um texto sagrado, de um texto que é inspirado pelo teu Espírito. O apóstolo Paulo, um instrumento usado por ti na elaboração do conteúdo desta carta, dessas orientações, Senhor Deus, nos ensinam, ó Deus, aquilo que de fato deve ser a nossa luta. E eu quero, Senhor Deus, diante desta palavra tremenda,
que é digna de toda a aceitação como palavra de Deus. Eu não me sinto capaz. Eu não tenho, Senhor, argumentos, eu não tenho conhecimento, Senhor Deus. Mas é me segurando, Senhor Deus, é me sujeitando completamente à Tua graça, que eu me lanço em mais essa tarefa honrosa tarefa de esta tarde ser mensageiro da Tua palavra. É uma responsabilidade. E eu, Senhor Deus, com muito temor e tremor, me coloco mais uma vez diante do Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, para que aquilo que eu diga seja, e, ó Deus, e os meus irmãos entendam, percebam, assimilem como palavra de Deus para as suas vidas, para que o Teu nome, o nome precioso, o nome eterno, único e sem igual de Jesus, o Senhor das nossas vidas, seja mais uma vez glorificado. É a oração que eu te faço hoje e sempre. Amém. Quarta-feira passada, nós estávamos meditando num trecho do livro do profeta Oséias, e na nossa introdução, na nossa fala inicial, eu destaquei 3 professores que contribuíram mais do que conceitos e ensinamentos teológicos na dinâmica da minha estada no seminário. Agora, dezembro, fazem 10 anos que eu saí do seminário, assim, uma década que eu finalizei o seminário, durante 5 anos. E eu citei na quarta-feira que, particularmente, 3 professores, eles foram assim, especiais para mim. Citei o João Eduardo, que os irmãos já conhecem, é figurinha repetida nos meus discursos, o quanto o João Eduardo é importante na minha vida. Eu citei o Ivo Fernandes, que é antagônico, eu digo, no conceito teológico ao João Eduardo, mas que da mesma forma, com a mesma clareza, com a mesma sinceridade, me ensinou muito a descobrir novos horizontes, como eu falei, a caminhar, a navegar no mar do conhecimento sem receios e sem medo. E eu citei o pastor Flávio Façanha, e foi o professor de ética pastoral 1 e 2, e quantos ensinamentos na vida, na dinâmica pastoral, eu aprendi com a sala de aula, com os conselhos do pastor Flávio Façanha. E hoje à tarde eu gostaria, para iniciar a minha fala, falar de como o pastor Mauro Alves, ele contribuiu na minha caminhada no período em que eu estive como interino lá na Igreja Batista em Boa Vista, o período em que eu estive lá, eu já andava muito próximo do Mauro, ele foi meu colega de seminário, mas naquele período de 1 ano e meio, nós caminhamos juntos ali na Igreja Batista em Boa Vista, e essa questão se você identificar essas duas naturezas que habitam dentro de você, é essencial para que a gente saiba lidar com elas e que a gente, na verdade, consiga vencer. Então, se é uma das coisas que eu aprendi no decorrer da minha caminhada com o Mauro, é que a gente não pode esconder. A gente não pode achar que fazer de conta que essas lutas internas, elas não acontecem dentro de nós, porque essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir e fingir que ela não acontece. Não é verdade, irmãos? Então, não adianta a gente dizer, por exemplo, que a caminhada ela é marcada, ela é trilhada por uma estrada florida. Que a caminhada ela não é marcada, por um céu de brigadeiro todas as vezes. Não é assim. Nós temos lutas, nós temos dificuldade, nós temos coisas que às vezes nós conseguimos lidar, outras a gente não consegue lidar. Não é assim a realidade das nossas vidas?
E o fato de termos sido alcançados pelo Evangelho da graça de Deus, e já se tornou comum dizer isso, não nos imuniza dessas lutas, porque nós estamos falando aqui de um homem convertido, cheio do Espírito Santo de Deus, mas que ao escrever o seu livro, a sua carta aos Romanos, especificamente o capítulo 7, ele vai dizer, ele vai salientar desta luta ferrenha que se dá entre o bem que ele quer fazer e o mal que ele não quer fazer. Então são duas forças que atuam em nosso ser, que atuam em nossos membros. Ou seja, o homem e nós aprendemos isso desde o início, que o homem ele é criado à imagem conforme a semelhança de Deus, mas também nós não podemos negar que esse mesmo homem, criado à imagem e semelhança de Deus, carrega dentro dele a essência do homem, do Adão caído, do Adão que transgride, do Adão que se afasta, do Adão que se esconde de Deus. Ou seja, a mesma imagem de Deus que reflete a partir da minha vida, a mesma imagem do antigo Adão, também é refletido a partir e através da minha vida, das nossas vidas. Paulo, ele vai tratar justamente nesse texto essas duas dinâmicas que atuam dentro de nós, dentro, sabe, de cada um de nós. O homem reflete, criado à imagem de Deus, é também aquele que reflete a imagem do Adão. Porque quando esse homem, a gente tem que voltar um pouco, voltar lá no livro do Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem à imagem, conforme a nossa semelhança, essa é a perspectiva que Deus tinha para a sua criação. Mas nós não podemos negar que a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis, há uma nova descendência que começa não só a habitar entre a humanidade, mas começa também a habitar dentro de nós, que é a essência caída do homem. Faz sentido isso? Ou seja, ao formar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, quando o homem se distancia de Deus, que eu vou ilustrar aqui de uma maneira mais clara. Depois da queda, aquilo que nasce depois da queda, carrega na sua essência a maldade. Aqueles que nascem depois da queda, nascem com essa capacidade de fazer o mal. É isso que o apóstolo Paulo ele tenta dizer com tanta clareza no texto do capítulo 7, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta noite. Saber identificar, saber que atua em nós essas duas forças, essas duas essências, é importantíssimo para que a gente saiba identificar. A gente saiba identificar com aquilo que nós estamos lutando, com aquilo que eu estou lutando, com aquilo que você está lutando, com aquilo que nós estamos lutando. Por isso, mais uma vez, eu afirmo, esconder que nós temos lutas que nós não conseguimos realizar o bem que nós queríamos, mas o mal que nós não queremos. É esse que nós percebemos na dinâmica das nossas vidas, é uma realidade na minha vida, é uma realidade na vida de todos nós.
O texto foi lido esta noite e vai tratar com muita precisão da tensão entre essas duas essências que coabitam juntos dentro de nós. Paulo vai deixar muito claro que os nossos membros existem duas forças distintas, duas forças antagônicas que agem dentro de nós. Mesmo Paulo tendo passado pelo processo de um novo nascimento, ele vai dizer assim: nós lidamos com essas forças, nós lidamos com essas essências. E ao mesmo tempo, por isso que eu falei, ao mesmo tempo que Paulo destaca, que Paulo, fala dessas duas forças, na verdade, ele está nos ajudando a lidar com essas essências, com essas forças. Então, a partir dessa conclusão, eu quero destacar esta forma e de que maneira a orientação, de que forma o escrito, de que forma esse texto pode nos ajudar, pode me ajudar e pode lhe ajudar a lidar com essas duas essências. Admitindo 3 coisas que o texto nos remete. Observe, e Paulo destaca essa tensão. Paulo destaca a tensão que existe entre essas duas essências. E ao destacar essa tensão entre as duas essências que habitam em nós, Paulo, na verdade, está nos ajudando a lidar com elas. E como é que Paulo pode nos ajudar? A gente prestando atenção em 3 coisas importantes que o texto nos remete, que eu gostaria de contribuir com a sua vida, porque contribuiu com a minha. De que maneira o texto pode nos ajudar? Primeiro, admitindo a dinâmica do mal em nossas vidas. Paulo está dizendo o seguinte: olha, no homem habitam essas duas forças, essas duas essências. Paulo está falando de uma realidade, como eu falei, que é comum a todos nós. Então, ao destacar essa tensão entre essas duas essências, essas duas forças, que na verdade, e quando a gente olha o texto, quando a gente lê o texto, quando a gente estuda o texto, você vai perceber que são duas forças que dilaceravam a sua alma. Na verdade, uma força sobre-humana que domina o homem. Essa é o que Paulo está descrevendo aqui, é a característica do homem, da humanidade. Tão grande é esta força que o apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que sou. Porque essa força, e a gente vai chamar isso de pecado, de transgressão, na verdade, ele está dizendo assim, ó, esse pendor aflora em mim, aflora em nós, aquilo que nós temos de pior. O pecado aflora em mim e em você, aquilo que nós temos de pior. E eu disse certa vez aqui, alguns anos atrás, falando no livro de Eclesiastes, falando das raposinhas, fazendo uma ilustração, e aquelas raposinhas são os nossos pecados. Nós não podemos tratar o pecado como se fosse um animalzinho de estimação, que a gente agrada, que a gente cuida. O pecado não é um bichinho de estimação, é essa força que aflora em mim, e aflora em você, e aflora no homem, aquilo que ele tem de mais perverso. Essa é a porção do Adão que Paulo está descrevendo no capítulo 7 da sua carta aos Romanos. Essa porção que habita em mim, essa porção. E nós, escute, irmãos, nós não podemos em sã consciência desconsiderar o mal que o pecado produz na nossa vida.
Essa é a porção que domina minhas atitudes e ações, que faz com que eu pareça mais com o Adão do que com a aparência pela qual nós somos criados à imagem, conforme a semelhança de Deus. Como é que Paulo, então, nos ajuda a lidar com essa tensão dessas duas essências que habitam em nós? A gente precisa admitir que o mal habita em nós. Aí você podia até argumentar, Paulo está falando daqueles que não eram... Não, ele está falando de uma luta que ele travava. Porque se Paulo, irmão, Paulo não fosse convertido ao evangelho da graça de Deus, ele jamais poderia dizer em outro momento: o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo convertido, mesmo sendo o grande apóstolo, mesmo sendo transformado pelo poder do evangelho, mesmo sendo o mais importante missionário da igreja, da história da igreja, mas ele tinha convicção de qual era a sua condição. Somente alguém que é convertido pode dizer aquilo que ele vai dizer no final da sua fala: miserável homem que sou. Essa força que ele está dizendo assim, mesmo conhecendo toda a revelação, conhecendo coisas que para você seriam indescritíveis falar. Vi coisas, tive experiências, tive revelações extraordinárias, mas mesmo assim esse homem cheio de temor, cheio do poder de Deus, vai dizer assim: é esta força que dilacera o meu coração. Porque o pecado, irmãos, ele é a força que nos faz esconder de Deus. O pecado é a força que faz o homem viver a energia da perversidade e da maldade. Quando a gente olha para os nossos dias, a gente olha para a sociedade, a gente olha para a humanidade a gente olha para a vida da gente. Paulo está descrevendo a condição humana, sim, mas Paulo também está descrevendo a sua condição. Essa mesma força faz com que o Adão, que a essência caída, se afaste, abandone, viva de forma autônoma de Deus. É isso que o pecado faz na minha vida e na vida de todos aqueles que tratam o pecado como bichinho de estimação. Nos torna autônomos de Deus. E a nossa autonomia de Deus nos levará irremediavelmente para a perdição. Essa força que o homem vive longe dos princípios, das leis que foram estabelecidos por Deus. E essa força que habita em nós faz com que a gente olhe para esses princípios eternos e a gente não dê importância a eles. Isso é o que o pecado faz nas nossas vidas. Essa é a dinâmica e a trajetória dos descendentes de Adão, do primeiro Adão. Lembra que o mesmo apóstolo vai dizer que o primeiro Adão, o que é que veio? O primeiro Adão veio tudo aquilo que é ruim.
Então, se a gente faz de conta, se a gente brinca na caminhada, no discipulado ao lado de Jesus, achando que o pecado é algo inofensivo, nós estamos agindo antagônicos àquilo que Deus espera de nós. Então, ao falar dessa tensão entre essas duas essências, Paulo nos ajuda a entender que admitir que o pecado habita em nós e que o mal habita em nós, nós estamos dando um passo para compreender essa luta que se dá em mim, essa luta que se dá entre você. Os irmãos estão entendendo? Amém? Mas há uma outra maneira, há uma outra orientação que o apóstolo Paulo nos ajuda ao escrever essa carta, especificamente o capítulo 7. Primeiro, nós precisamos admitir que o mal habita em nós. Mas há uma segunda coisa que nos ajuda a lidar com essa tensão, admitindo que existe uma dinâmica além do mal. Veja o que diz o verso 22, acompanhe comigo. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então, primeira coisa, Paulo reconhece que há uma maldade, há uma essência má que atua nele. Isso é o primeiro ponto e é o primeiro indício de que nós estamos entendendo o que Paulo está dizendo, que isso não é brincadeira, isso não é história que eu estou inventando aqui, disso depende a nossa eternidade. Mas Paulo vai nos orientar que, além de admitir o mal que habita em nós, nós precisamos admitir que existe uma dinâmica para além do mal. Ele vai dizer assim: tem uma força que atua nos meus membros, e essa força que muitas vezes é evidenciado nas minhas escolhas e nas minhas decisões, mas Paulo, ele admite que para além dessa força que nos faz distante de Deus, que nos torna distante de Deus, há uma força para além do mal. Por isso que somente os nascidos, regenerados, justificados pela graça de Deus, pode perceber que existe uma dinâmica para além do mal. Paulo, ele, apesar de admitir que existe um pendor que os faz se inclinar para aquilo que é mal, Paulo estabelece na sua consciência, revelado pelo Espírito, que existe um padrão divino na sua essência. Nós temos uma essência má? Sim. Mas Paulo admite que além da maldade, o Evangelho de Jesus Cristo nos faz perceber que além da maldade, além da nossa essência má, existe um padrão divino. Existe um padrão daquilo que é diferente da maioria da humanidade. Vai dizer, há uma luta ferrenha, que eu tento fazer aquilo que é bom, então ele admite que existe. E como é que ele admite isso? Paulo admite que há esta tensão, mas Paulo também admite que existe um diferencial, um caminho que o leva para longe desta maldade. Como isso é possível, irmãos? É isso que o Evangelho nos faz perceber.
O Evangelho nos faz perceber, e é isso que Paulo, revelado pelo Espírito, sabe da sua condição, sabe qual é a sua condição. Essencialmente nós somos más. Por isso que no final ele vai dizer: quem pode me livrar deste conceito de morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, que nos faz perceber que existe uma vida além do mal. Existe uma essência divina. E é justamente, meus amados, o que o pecado tem feito comigo e tem feito conosco. Fazer com que a gente esqueça que existe uma força que habita em nós, para além da maldade, que é a força da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O mesmo Evangelho, observe, olha a dinâmica da revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. O mesmo Evangelho que faz com que Paulo perceba quão miserável ele é por causa da sua condição de pecador. É o mesmo Evangelho que faz com que ele entenda que existe agora, atuando nele, uma força divina. O Evangelho de Jesus que chegou até nós nos faz perceber quão mal nós somos, mas é o mesmo Evangelho que chega para nós e faz com que uma outra dinâmica seja reverberada a partir de mim. É justamente a proposta do Evangelho para as nossas vidas. O Evangelho vem nos condicionar à prática da essência divina em nós. Está dando para entender, irmãos? Então a primeira coisa que Paulo nos ajuda esta noite é: admita que o mal habita em você. Mas ele vai dizer assim, ao admitir que o mal, uma força, uma essência má habita em nós, ele vai dizer assim: existe uma força divina que habita em nós, e nós não podemos esquecer. Mas há um terceiro conselho que o texto nos ajuda a entender como é que lida essas duas, como é que a gente lida com essas duas forças. Primeiro, eu admito que há uma essência má, mas eu também preciso admitir que existe uma essência divina. E uma terceira coisa, admitindo que a dinâmica do bem não vem de mim. Primeiro, observe, ele admite quão miserável eu sou, mas ele vai dizer assim: existe na minha consciência que existe algo de bom. Mas ele também admite que esse algo, que essa percepção de bom que ele percebe não vem dele, vem de Deus. Então a terceira coisa, nós precisamos admitir que a dinâmica do bem que atua em mim, que atua em nós, não vem de nós mesmos. Escute, nós somos essencialmente más. Não pode vir nada de bom. Não, escute, não existe nada de bom vindo, oriundo, tendo seu nascedouro no meu coração ou no seu coração. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Por isso que Paulo vai dizer: o que eu gostaria de fazer, que é bom, eu não faço. Porque essencialmente, a nossa condição, ela é má.
E a nossa condição, que é má, sempre vai rejeitar aquilo que é bom de Deus. Ele vai dizer: tenho vontade de fazer o bem, mas eu não consigo exercitar o bem. E ele vai mais dizendo assim: pois eu faço o mal que eu não quero. Se a gente for estudar as outras religiões, seja qual for a religião do indivíduo, seja qual for a crença, o homem, ele acredita que existe algo comum em todos eles, que é a compreensão de que algo pode fazer com que ele melhore, sim ou não? Se você for estudar outras religiões, no bojo, na estrutura, no arcabouço dessa estrutura religiosa, a mesma compreensão, claro, na compreensão cristã, que compreensão de melhor é essa? A gente conhece como isso como santificação. Mas se você for estudar qualquer uma outra religião, vai estar lá no seu bojo a ideia de que existe na compreensão desses fiéis de que alguma coisa o pode melhorar. Na caminhada cristã nós sabemos o que é isso. É o processo de santificação nas nossas vidas. E esse processo de santificação inicia justamente quando nós admitimos a maldade que habita em nós, que existe uma força divina que atua também em nós e que essa força vem de Deus. Santo Agostinho vai dizer: sem a graça, os homens não podem absolutamente fazer o bem por pensamento, nem por vontade, amor ou ação. Sem a ação direta, sem a intervenção direta de Deus nas nossas vidas, não há nada de bom em mim, não há nada de bom em você. Os irmãos entendem isso? Entender isso, irmãos, é fundamental. É fundamental para que a gente não viva a caminhada achando, sabe, que as coisas elas são fáceis. Infelizmente, a gente tem lidado com a palavra, a gente tem lidado com a revelação de Deus, a gente tem lidado com a obra de Deus, a gente tem lidado com a revelação de Deus em nossas vidas, irmãos, como se fosse a coisa mais banal da face da terra, e nós estamos falando da coisa mais importante, a coisa mais importante que existe na dinâmica da minha vida, na dinâmica das nossas vidas, é compreender quão mal eu sou. E que através de Cristo Jesus, que se revelou por meio da sua palavra, uma nova dinâmica agora habita dentro de mim, para que o monstro que habita dentro de nós não prevaleça. Se nós continuarmos lidando com o discipulado, com a caminhada, sabe, desta forma, sabe o que vai continuar prevalecendo? Não vai prevalecer a imagem e a semelhança de Deus, vai continuar prevalecendo a essência caída de Caim. Tem sim duas forças que dilaceram o nosso ser, que dilaceram o nosso íntimo, que tem hora que a gente não quer e tem hora que a gente não quer. Não é assim que atua. Ora nós estamos lá em cima com todo vigor, ora nós estamos lá embaixo. É estas forças que atuam. Mas esta noite Paulo vai dizer assim: calma. Essa é a sua condição. Mas há uma outra condição que habita em você, que atua em você. Isso é Deus, presença de Deus. Por que é importante? Eu estou finalizando.
que as pessoas olhem para mim e as pessoas olhem para você e vejam revelado em vocês, vejam revelado em mim uma essência e mais pareça com Deus do que com a maldade que campeia, que é comum nos nossos dias, que as pessoas tratam com naturalidade. A maldade não é natural, é e não é. Dá para entender? A maldade é natural do homem, mas não pode ser natural daqueles que são revelados pela palavra. Paulo, ao dizer isso, ele não está dizendo assim: se acomode, meu filho, admita, não está dizendo admita e se estabeleça, e se sente, e se acomode nessa condição. Deixe a ação de Deus também atuar na sua vida, nos seus membros, na sua consciência, no seu coração, nos seus olhos, nos seus ouvidos, na sua vida. E assim nós demonstraremos, e de fato, nós conhecemos a Deus, admitimos a nossa condição, admitimos uma condição divina e sabemos que tudo isso, por isso nós precisamos da graça de Deus. Por isso que a gente precisa clamar pela graça de Deus para que Ele nos ajude, que a gente saiba lidar com essas duas forças, essas duas essências, mas que em mim e você prevaleça aquilo que é divino, aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.